Olá, pessoal. Então, como eu havia prometido para vocês, eu vou fazer um breve comentário, né, de uma forma resumida, dos conteúdos que vocês serão avaliados agora no segundo bimestre. Em primeiro lugar, a gente trabalhou a propriedade industrial, certo? E em segundo lugar, nós trabalhamos a parte do direito societário, pelo menos a parte introdutiva e mais os tipos societários, né, previstos na legislação. Então, eu vou fazer primeiramente alguns comentários a respeito da propriedade industrial e em outro vídeo eu farei um comentário, um breve resumo sobre os tópicos de direito societário, ok? Bom, em relação à propriedade industrial, é importante que vocês pensem nela como uma forma de assegurar aquilo que é criado, aquilo que alguém, diante do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua criatividade, realizou. E a partir dela, ele consegue criar um bem, uma propriedade, vamos dizer assim, tanto no sentido material como no sentido de personalíssimo, né? Porque a pessoa pode se dizer autora, pode se dizer criadora daquilo, certo? Então, a gente tem que pensar no direito industrial, ou melhor, na propriedade industrial, como uma tutela jurídica sobre aquilo que é criado. E aí nós temos 4 direitos, que a gente chama de 4 direitos industriais, que seria sobre a invenção, sobre o modelo de utilidade, e aí sobre a marca e o desenho industrial. Bom, em relação à invenção e ao modelo de utilidade, o que vocês aprenderam é que a invenção é a criação de algo novo que seja resultado realmente da atividade inventiva e que tenha aplicabilidade industrial. Então, quando a gente fala de invenção, vocês têm que pensar nos requisitos, que seriam esses 3: novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial. Novidade também tem uma questão mais técnica que a gente tem que levar em consideração. Entenda-se novo aquilo que não está incluído no estado da técnica. Nós temos essa definição lá no artigo 11. Não estar incluído no estado da técnica significa que aquela criação ela não foi conhecida por ninguém da comunidade científica, a comunidade daquela área de conhecimento, certo? Então é preciso que realmente aquilo seja uma inovação. O segundo requisito, que seria resultado da atividade inventiva, é que impede que seja considerada invenção aquilo que foi descoberto simplesmente, aquilo que não tem resultado de uma pesquisa, resultado de um trabalho, resultado realmente de um ato criativo. Então precisa ser sim decorrente desse trabalho do pesquisador, desse trabalho do trabalhador. E em terceiro lugar, é preciso que tenha aplicabilidade industrial, aquilo que realmente tenha mercado, aquilo que possa ser reproduzido, aquilo que é produzido com o material que está disponível. Não se pode pensar em invenção daquilo que não possa ser reproduzido, tá certo? E que não tenha mercado para isso, tudo bem? Lá no artigo 10, vocês vão encontrar aquilo que não é considerado invenção, e no artigo 18, vocês vão encontrar aquilo que, mesmo que seja considerada invenção, não pode ser patenteável. Então, façam a leitura desses dispositivos para poder ali distinguir aquilo que não se enquadra nessas possibilidades, ok? O modelo de utilidade, por outro lado, é o aprimoramento daquilo que já existe. Então, na parte de funcional, na parte de fabricação, naquilo que diz respeito ao aperfeiçoamento utilizável, né? Aquilo que é realmente mais útil. Por que ele tenta fazer essa distinção? Porque não é simplesmente uma modificação de forma. Porque modificação de forma eu vou estar falando lá do desenho industrial. Eu realmente preciso de uma modificação que aperfeiçoe o funcionamento, a fabricação, a parte utilizável, tá certo? Bom, e aí o modelo de utilidade, ele também vai ter como requisitos a novidade relativa, afinal de contas é decorrente já de uma invenção, também tem que ser resultado da atividade inventiva e também tem que ter aplicabilidade industrial, tem que ser aquilo possível de ser realmente reproduzido, tá certo? Bom, então esses são os primeiros, invenção e modelo de utilidade, e eles são tuteláveis com patente, ok? E do outro lado estão a marca e o desenho industrial.
A marca, ela se refere a um símbolo visualmente perceptível para identificar produto, serviço, a coletividade a que pertence ou a certificação, ok? Os dois primeiros são os mais conhecidos e os mais utilizados. O que é importante que vocês saibam é que a marca, ela faz parte, assim como também os direitos decorrentes da patente de invenção e modelo de utilidade, mas especialmente a marca, ela faz parte do estabelecimento empresarial, ela é o bem incorpóreo do estabelecimento empresarial. No sentido de que ela tem um valor econômico significativo, porque é aquele símbolo que leva o conhecimento do produto ou do serviço para a coletividade, certo? E ela tem maior ou menor valor conforme sua repercussão. Então a marca, ela precisa obviamente respeitar algumas determinações legais, tanto que lá no artigo 124 existe um elenco bastante extenso sobre coisas que não podem ser consideradas dentro desses símbolos das marcas, né? E também ela deve respeitar, né, a questão dos bons costumes, a licitude e tudo mais. Bom, a marca, ela segue o princípio da especificidade. O que significa isso? Quando se vai fazer o registro da marca, você vai fazer numa determinada categoria, determinada classe, certo? E é nesta categoria que vai ser conferida a exclusividade. Onde que é feito esse registro? No INPI, tá? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Feito este registro, aquele titular, ele pode impedir que outros titulares da mesma área possam realizar símbolos, possam apresentar registrar símbolos visualmente perceptíveis semelhantes, ou que levam a crer que são da mesma autoria, dos mesmos titulares. Só que isso não se estende às outras categorias. Então, por exemplo, se eu faço registro de marca dos produtos alimentícios, eu não posso impedir que alguém utilize de algo parecido lá no setor de transportes, ok? Exceto, né? Aí a gente tem que seguir algumas exceções em relação às marcas famosas. Nós temos as marcas famosas chamadas ou marcas de alto renome ou marcas notoriamente conhecidas. As marcas de alto renome são aquelas que fizeram a mesma coisa, fizeram registro bonitinho aqui no Brasil e que escolheram as categorias que ela faz parte. Só que a marca foi reconhecida administrativamente pelo INPI como de alto renome, de modo que, mesmo que sejam outras pessoas, outros titulares, de áreas diferentes, de ramos diferentes, de categorias diferentes, ainda assim não vão poder se utilizar de símbolos parecidos, certo? Então, um exemplo, nós temos lá o Fusca, né? O Fusca é uma marca de alto renome. Quem que é o titular? A Volkswagen, ok? Se alguém quiser realizar lá um ramo de atividade de vestuário e colocar a marca Fusca, não vai conseguir, ainda que sejam categorias diferentes, porque ela é marca de alto renome. Portanto, ela foge do princípio da especificidade, por ser reconhecida como famosa e de alto renome. Já a marca notoriamente conhecida, relativamente, ela vai sair um pouco da regra. Por quê? Porque ela também são marcas famosas, mas que não fizeram registro no Brasil. E por que elas não fizeram registro no Brasil? A princípio, elas não teriam tutela nenhuma, proteção nenhuma. Mas porque ela é famosa, a tutela que ela vai ter é o fato de que, mesmo não fazendo registro, não será permitido que o titular de outra categoria, titular da mesma categoria, utilize de símbolo parecido. Tá certo? Então, isso é uma coisa bem importante de saber sobre marca. Os tipos de marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, que são os artigos 125 e 126 da Lei 9.276 de 96. Desculpa, 9.279 de 96. Tá certo? Em relação ao desenho industrial, o desenho industrial, ele é um formato que você impõe a um determinado produto, ou quando você tem também a estampa, né, a aparência de determinado produto, e você quer ter a exclusividade de uso sobre aquilo. Então, ela pode estar numa estampa de tecido, ela pode estar numa cor de tinta, ela pode estar no formato de um carro, ela pode estar no formato de um determinado móvel,
já conhecido, e se quer preservar a exclusividade de uso sobre aquele formato. Então ela tem muito mais relação com a questão ornamental do produto, plástica do produto, entende? E aí não é questão de funcionalidade, é questão realmente de aparência. O desenho industrial, ele também pode ser registrado e ele confere a essa pessoa, sim, a exclusividade, mas também o poder de explorar se alguém quiser utilizar desse desenho industrial. A marca e o desenho industrial, eles não são patenteáveis. Marca e desenho industrial são registrados, tá certo? Qual a diferença? Gente, patente ela tem um prazo diferente e ela não é prorrogável. Então, por exemplo, patente de invenção, patente de modelo de utilidade. O prazo de vigência da invenção é 20 anos. O prazo de vigência do modelo de utilidade é de 15 anos. Depois disso, gente, cai em domínio público, não precisa mais remeter-se aos titulares dessas invenções, desse modelo de utilidade, pagar para a utilização, para a exploração daquilo que eles inventaram, tá certo? E funciona da seguinte forma o prazo. Existe aqui uma preocupação em vocês saberem que essa proteção da patente começa com o depósito. O que quer dizer isso? Com o protocolo, com o pedido para que haja patente, tá? Então a gente chama isso de data do depósito. Então esses 20 anos ou esses 15 anos começam ali. Só que só haverá realmente a concessão da patente quando for emitida a carta patente. E isso pode demorar muito tempo. Por isso que a lei, ela determina o seguinte, artigo 40. Quando é assegurado 20 anos de patente de invenção, mas deve-se assegurar no mínimo 10 anos a partir do efetivo registro, a não ser que o atraso tenha ocorrido por força maior, né, ou tenha sido causado pelo próprio titular. Então é importante que vocês saibam por quê. Porque na hipótese de uma concessão de patente tardia, esse prazo que era de 20 anos pode durar mais. Porque se, por exemplo, eu tenho lá uma patente que foi depositada em 2000, ano de 2000, mas ela só teve o registro em 2011, eu vou ter que garantir pelo menos mais 10 anos para ela. Então, ao invés de ela acabar em 2020, ela vai acabar em 2021. Tem que cuidar com aquilo que acaba depois, tá? Esse que deve ser observado. A mesma coisa acontece com o modelo de utilidade, que é 15 anos, mas deve ser assegurado mais 7 anos após a concessão da patente. Então, se por exemplo, foi dado o depósito foi em 2000, ano de 2000, digamos que tenha demorado até 2010, né, para ser efetivamente concedida a patente, tem que se assegurar aqui mais 7 anos, até 2017. Então, ao invés de 2015, quando acabaria, ela acaba em 2017, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Isso não significa que a patente é prorrogável. Significa que ela pode aumentar em decorrência da carta patente ter sido expedida em momento tardio. Já o registro, ele também precisa ser efetivado para garantir os direitos daquele titular. A marca terá o registro por 10 anos. O desenho industrial também, só que tem uma diferença. O início do registro da marca começa com a concessão do registro, não com a data do depósito, ou seja, não com a data do pedido. Já o desenho industrial começa com a data do pedido também, ou seja, a data do depósito, tá certo? A diferença também está no sentido de que a marca, ela vai ter o registro por 10 anos, prorrogável indefinidamente por mais 10 anos cada. Basta que haja o requerimento pelo titular. Já o desenho industrial, ele vai ter o registro de 10 anos e pode ser prorrogável somente por mais 3 vezes 5 anos cada prorrogação, tá certo? Desde que haja efetivo solicitação do titular. Tá certo, pessoal? Bom, isso aqui é só um resuminho, falta ainda vocês lerem sobre o INPE, sobre as extinções da patente, as extinções do registro. Também é interessante falar, vocês fazerem a leitura da patente de empregado, empregador ou misto, tá? Isso aqui é uma questão bem interessante. E também sobre os casos em que a patente pode ser concedida compulsoriamente, porque patente, gente, é uma coisa que normalmente as pessoas exploram concedendo licenças de uso.
Só que existem possibilidades do INPE impor a licença compulsória, tá certo? Ou seja, o titular não permite que o outro utilize, mas existem casos em que ele pode ser obrigado a conceder o direito de exploração para terceiros, tá certo? Então, não esqueça de fazer essa leitura, que é muito importante também. A gente fala um pouquinho mais disso no dia da aula de revisão, tá certo? Então, aqui tá o primeiro vídeo da primeira parte de propriedade industrial, um pequeno resumo, um breve comentário sobre o assunto, tá certo? Até mais, pessoal!